Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, 17 de abril, mais um dia de estudos, tá? Então, vamos para mais uma aula de ciências. Para começar a nossa aula de hoje, vamos corrigir a página 23, que foi para casa ontem, com essa atividade, tá bom? Então, tem uma questão na página 23, nós vamos fazer a correção agora. Peguem o livro, por favor, o lápis e a borracha para a gente fazer a correção. Muito bem, já pegaram? Certo. Então, vamos lá. Terceira questão. A terceira questão é o seguinte: complete a lacuna da frase a seguir, depois reescreva substituindo os desenhos por palavras. Então, vocês têm os desenhos e ao invés de colocar os desenhos, vocês vão substituir por palavras para completar a frase, certo? Então, a frase vai ficar a seguinte: sou um animal invertebrado, pois não apresento coluna vertebral. Tenho 6 pernas e me alimento de folhas. Vivo em um formigueiro com outras formigas. Essa era a frase, bom? Agora responda as questões. Letra A. Que animal é descrito na frase? Formiga. Letra B. A que grupo de animais ele pertence? Invertebrados. Letra C. Cite outros exemplos de animais que também fazem parte desse grupo. Borboleta, polvo, caracol, água-viva, minhoca, tá? Então, vocês podem colocar, além desses, vocês podem colocar outros nomes de outros animais invertebrados que nós mostramos na aula anterior, tá? E outros também que vocês conheçam, tá bom? Então, essa é a correção da atividade que foi para casa. E hoje a gente vai começar a falar de um assunto bem interessante. Eu espero que vocês gostem, tá? A gente vai já começar a atividade. Então, vamos lá. Antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como vocês organizam seus pertences em casa? Como brinquedos, roupas e sapatos? Como é que vocês organizam isso? Ah, estou escutando alguém falar, hein? Bem, outra pergunta. Vocês guardam todos esses objetos juntos ou separados? Outra pergunta. Como, como os organizam? Se é junto, se é separado? Se é por cores? Se é por tamanhos? E por que vocês fazem isso? Então, são questionamentos que eu quero que vocês pensem direitinho para poder vocês entenderem o conteúdo, tá? Então, pensem como vocês guardam os brinquedos de vocês, como é que vocês organizam as roupas de vocês, os sapatos. Se vocês não têm ainda esse hábito, mas vão ter, né? Quem faz isso por vocês? Como faz essa divisão, né? Então, é necessário organizar seus pertences, é necessário para que vocês encontrem-os mais facilmente. Então, é necessário organizar seus pertences para que seja mais fácil encontrar algo no momento que precisar. Vai que de repente você precisa encontrar uma roupa vermelha, uma blusa vermelha, e você não organizou suas roupas por cores, por exemplo, colocou tudo misturado. Então, você vai encontrar. Se está no seu guarda-roupa, na sua cômoda, você vai encontrar. Só que você vai levar um tempo maior para encontrar, não é verdade? Agora, se você tivesse organizado direitinho, por cores, então, quando você fosse procurar, você acharia mais facilmente. Você ia lá onde estavam as cores vermelhas e pegaria a camisa, né? A camiseta, o que você estivesse procurando. Então, o mesmo acontece com a classificação dos seres vivos, tá? Então, ao estudar um ser vivo, é importante que os cientistas eles saibam a que grupo ele pertence para facilitar o seu estudo, tá? Então, é por isso que os seres vivos eles são organizados
em grupos, tá? Porque é para facilitar o trabalho dos cientistas, certo? Deu para vocês entenderem, assim como as nossas coisas, os nossos pertences, assim também são organizados os seres vivos. É necessário que se organize os seres vivos, tá bom? Bem, então, os seres vivos, eles são classificados em 5 grandes grupos: animais, plantas, fungos, protoctistas e bactérias, tá? Então, são 5 grupos. Nós já estudamos no capítulo anterior os animais. Então, esses grupos, eles foram criados para facilitar, com o objetivo de facilitar o estudo dos seres vivos, tá? Então, nós já estudamos o grupo dos animais, no capítulo anterior nós já estudamos animais vertebrados, invertebrados, tá? E hoje nós vamos estudar outros grupos de seres vivos, tá? Nesse novo capítulo, tá bom? Então, vamos começar nossos estudos? Bem, vírus, bactérias, protozoários, eles são chamados de micro-organismos. Por que são chamados de micro-organismos? Porque são seres muito pequenos, tá? Eles são tão pequenos que só podem ser vistos com a ajuda de um aparelho. Alguém sabe qual é esse aparelho? O microscópio. Muito bem. Tá? Então, os micro-organismos, eles podem ser encontrados em diversos ambientes. No solo, na água, no ar, nos alimentos, no corpo de outros seres vivos, certo? Então, por que será que devemos lavar as mãos? Alguém já parou para pensar por que falam tanto a gente tem que lavar as mãos? Em que momentos nós devemos lavar as mãos? Como deve ser feito isso? Porque nas mãos nós temos esses micro-organismos, tá? Porque nós temos esses micro-organismos, nós temos bactérias, tá? E então nós precisamos estar constantemente lavando as mãos por conta disso, tá? Quando a gente pega alguma coisa que esteja sujo, quando a gente vai colocar alguma coisa na boca, um alimento, a gente tem que lavar, que pode ter esses micro-organismos naquele alimento. Então, esses seres, eles são tão pequenos que a gente não pode enxergar. Na nossa mão agora, por exemplo, se você tivesse a capacidade, né, se nós tivéssemos a capacidade de ver a olho nu, sem a ajuda do microscópio, nós estaríamos vendo aqui, ó, elas estariam assim, ó, dando tchau pra gente, tá? Por quê? Porque está presente no nosso corpo, está presente no ambiente, aqui nos objetos, certo? Então, os micro-organismos são isso, são esses seres minúsculos, né? Tão pequenos que só podem ser vistos com o microscópio. Bom, para começar, eu trouxe aqui um vírus, que é um desenho de um vírus, tá? Os vírus, eles são os únicos seres não vivos que estão incluídos nos grupos dos seres vivos, tá? Então, eles são únicos seres que não estão incluídos nos grupos dos seres vivos, tá? Pois é, por que ele é considerado? Porque os cientistas ainda estão tentando desvendar a natureza desses organismos. Então, por isso que os vírus são os únicos seres que não estão incluídos nos grupos dos seres vivos, tá bom? Bem, falando mais um pouquinho sobre os vírus, eles são micro-organismos, como nós falamos, né, que afetam os seres vivos, tá, para sobreviver e também para se reproduzir. Por isso, eles são chamados de parasitas, certo? Por isso, eles são chamados de parasitas. Esses micro-organismos, eles podem causar muitas doenças,
tá? Em plantas, como também em animais. A gripe, por exemplo, o sarampo e a dengue são exemplos, né, de doenças, tá? Causadas por vírus. E elas são, né, causadas por vírus nos seres humanos. Agora a gente vai falar um pouquinho do que está acontecendo no momento, tá? Que é a doença do coronavírus, que é causada por um vírus, não é? É um novo vírus de transmissão respiratória, como tantos outros que circulam entre nós, tá bom? É uma doença, como eu falei, respiratória, e que para evitá-la é preciso tomar os mesmos cuidados que devemos adotar com a gripe, por exemplo, não é? Então, por isso que está sendo tomadas essas medidas de prevenção, de lavar bem as mãos, né? A pessoa que está gripada, usar máscaras. Por quê? Porque ela é uma doença transmitida por vírus, tá? Por vírus. Então, além dessas doenças, né, da coronavírus, que é a mais atual, que nós estamos vivenciando isso nesse momento, existem outras doenças também causadas por vírus, né? Então, aqui eu trouxe para vocês a mostrar, aqui é o vírus, tá? Dessa doença, coronavírus, tá? Que eu trouxe para mostrar para vocês, tá bom? Vocês estão observando aí? Muito bem, certo? E existem várias doenças, outras doenças além dessas, né? Nós temos a dengue, tem a hepatite, o sarampo, a raiva, né? A rubéola, né? Todas elas são causadas por vírus, são chamadas doenças viróticas, tá bom? São chamadas doenças viróticas. Então, muito cuidado, tá, com essas doenças, porque elas são transmitidas, ó, pelo ar, tá? São doenças que são transmitidas através da respiração, são doenças transmitidas pela transmissão respiratória, então a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho das bactérias, tá? Então eu trouxe para mostrar aqui para vocês as bactérias, elas que podem ter vários formatos, tá? Vários formatos você pode encontrar uma bactéria, tá bom? Então, as bactérias, elas também são micro-organismos e com estrutura muito simples, tá? Elas podem ser encontradas em todo lugar, inclusive dentro do nosso corpo. Dentro do nosso corpo nós podemos encontrar as bactérias, tá? Algumas bactérias, elas podem causar doenças, não fazem bem para a nossa saúde. Já existem outras bactérias que elas são boas, né? São chamadas bactérias boas, que fazem bem para o nosso organismo, né? Então, algumas bactérias, consideradas bactérias do mal, né? Elas podem causar doenças aos seres humanos, como infecções alimentares, cólera, a tuberculose, né? Que são doenças causadas por bactérias, tá bom? Então, são doenças causadas por bactérias. Bem, como eu falei para vocês, há muitas bactérias que podem colaborar com a nossa saúde, que fazem bem para as pessoas. Elas vivem em nosso intestino, por exemplo, tem algumas que vivem em nosso intestino, que auxiliam no processo da digestão, tá, dos alimentos. E além disso, as bactérias, elas são muito importantes no ambiente, pois atuam na decomposição de organismos mortos, né? Quando morre algum ser vivo, então elas fazem aquele processo da decomposição, certo? Então, elas auxiliam nesse processo, devolvendo ao solo os nutrientes de que as plantas necessitam para crescer, por exemplo, tá? Quando algum animal morre, as bactérias rapidamente fazem esse trabalho. E aí vai enriquecendo o solo, tá bom? Então, as bactérias também, elas podem ser do bem, né?
Existem as bactérias que fazem mal, chamadas bactérias do mal, e tem as bactérias também que fazem bem ao nosso organismo. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês, por exemplo, na alimentação, nós podemos encontrar essa ajuda nos alimentos de algumas bactérias que fazem bem para o nosso organismo, como, por exemplo, no iogurte. No iogurte você pode encontrar bactérias, as chamadas lactobacilos, tá? Então, lactobacilos, que está presente no iogurte, são bactérias do bem, que fazem bem para o nosso organismo, tá bom? Então, eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho a diferença entre vírus e bactérias. Eu vou deixar lá na plataforma um link de um vídeo para que vocês possam assistir em casa esse vídeo, tá? E na próxima aula a gente continuar o nosso estudo. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses seres vivos, mas nós vamos falar sobre os protozoários. Então, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre os protozoários, tá bom? E a atividade eu vou deixar também lá na plataforma para vocês fazerem em casa, tá bom? Então, beijo, até a próxima aula.